Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e na última live que eu lancei eu falei sobre a questão do calor, tá? Sobre se o calor acaba reduzindo as chances de propagação do coronavírus, e eu mostrei que existe sim uma correlação disso daí, mas que também não vai salvar ninguém, ou pelo menos não vai ser uma redução tão grande de números assim. E eu tinha prometido que eu ia falar também sobre a questão da idade, mas eu ia usar este vídeo aqui, eu não ia falar naquela live, porque eu queria demonstrar as coisas de uma maneira mais visual, tá? Ou seja, dizendo que não tem problema, a gente pode só isolar os velhinhos, porque a gente fazia aquele negócio de mitigação vertical, né? Enfim, quarentena vertical, porque os velhinhos é que são o grupo de risco e a gente não precisa fazer isso com os jovens, pode voltar a criançada para a escola, pode voltar todo mundo a trabalhar e etc. E para complementar, a gente tem aqui o trabalho, o novo trabalho, né? Digamos assim, o refinamento do primeiro trabalho do Imperial College, se não me engano pelos mesmos autores, que foi lançado agora no dia 26 de março, em que eles dizem que os números não são tão terríveis assim, não é uma coisa tão horrorosa, ainda que seja horroroso. Tá? Não adianta dizer que não é horroroso, porque é horroroso. São números bastante altos, ainda que para alguns cenários eles sejam bastante mais reduzidos do que a gente estava imaginando. O que eles fizeram? Eles colocaram algumas variáveis que eles não tinham colocado das outras vezes. Eles também colocaram países de outros lugares do mundo que eles não tinham colocado antes. Eles fazem um cenário para a América Latina também, então tem o Brasil, enfim, com números de hospitais e coisas assim, fizeram um cálculo. E a novidade disso aí não foi só incluir outros países e outras regiões do mundo, mas também que eles incluíram a questão de quando começou a mitigação. Ela começou com menos de 0,2% das mortes por infectados ou com mais de 0,2% das mortes por infectados. Por quê? Aqueles países como a Coreia do Sul, por exemplo, que tomaram medidas mais drásticas antes, tiveram a sua epidemia controlada, enquanto aqueles que demoraram mais, como já foi dito, a Itália demorou 6 dias a mais do que a China, por exemplo, para controlar, e aí a coisa começou a ficar muito mais feia por lá. Eles fizeram uma comparação desses cenários e, óbvio, quanto mais tempo você demora para fazer alguma coisa, pior fica. Só que uma coisa que eu vi que é bastante delicada disso aqui que eles fizeram é que eles colocaram novamente os 3 cenários. O cenário em que você não faz porcaria nenhuma, o cenário em que você faz uma mitigação e o cenário em que você faz uma supressão. O problema é que se vocês forem ver o cenário de mitigação que eles descreveram aqui, é um cenário de mitigação muito mais forte do que a mitigação de quarentena que as pessoas estavam fazendo antes, que só fica em casa quem pode ficar, o resto continua trabalhando, e etc, e etc. Mais ou menos que nem o Brasil estava fazendo, né? Antes de alguns governadores decretarem o fechamento dos comércios e dos trabalhos não essenciais. Mitigação inclui um distanciamento social a nível populacional e eles estão presumindo a redução máxima na escala final da epidemia, que pode ser alcançado através de uma redução uniforme na taxa da qual os indivíduos entram em contato uns com os outros. Um pouco menos que a supressão total. Então, essa mitigação que eles estão considerando nesse artigo novo aqui, nessa atualização aqui do Imperial College, eles estão colocando um cenário de mitigação que parece mais com a nossa quarentena. Parece mais com a quarentena que o pessoal está fazendo, que não é nem de longe tão severa quanto a quarentena da Itália ou a quarentena que a China tinha imposto. O cenário 3, que seria o de supressão mais forte, que eles estão considerando, é algo que a gente nunca chegou, tá? Que é a mitigação incluindo, digamos que um maior esforço para distanciamento social dos idosos. É igualzinho o segundo cenário, né, de mitigação, só que com os indivíduos com mais de 70 anos, reduzindo o contato social a menos de 60%. Então, na verdade, a gente tem que levar em conta, na redução bem grande de números que aconteceu nesse artigo, que eles estão colocando uma quarentena muito mais severa do que a gente colocou no Brasil. E outra, eles não estão considerando o possível cenário de suspensão de quarentena, como houve uma ameaça aqui no Brasil e ainda pode se concretizar. Se não fosse aí pelo Ministério da Saúde, por outras instâncias como os governadores, já teria acontecido muito mais. Levando em conta que alguns governadores já estão suspendendo a quarentena com menos de 3 semanas, bem menos de 3 semanas, ou seja, esses números aqui podem acabar subindo e o cenário de isolamento vertical, ele acaba sendo mais parecido com o primeiro cenário do fazer nada do que o cenário de mitigação, que é o que a gente meio que está fazendo até agora. Então vamos dar uma olhada nos números aqui para ter uma noção se é que só isolar o velhinho resolve. Então agora sim eu vou incluir essa variável, fiz um monte de continhas aqui que vocês não vão conseguir enxergar porque está numa letrinha minúscula, então
eu vou colocar aqui na lousa de novo, vou desenhar, tá? Então vamos colocar aqui a porcentagem de mortes por idade. E agora tenho canetinhas novas que funcionam, então agora vai ficar bem nítido para vocês. Eu tenho que pegar aqui as porcentagens que já estão presentes nos outros países, tá? Então vão ser porcentagens tanto da Itália, principalmente da Itália, da Inglaterra, da Espanha, que são mais ou menos uma aproximação. Lembrando que você tem um espectro, né, que vai de um canto a outro, e você acaba colocando uma média. Tá? Então, não peguem essas porcentagens como sendo números fixos, mas lembrando que tem ali um espectro, às vezes para mais ou para menos, dependendo do lugar, tá certo? Bom, então vamos lá. De 0 a 9 anos, a porcentagem é 0%. Essa semana saíram dados de bebês que morreram por causa de coronavírus, tá? Ou crianças muito jovens e que aparentemente não tinham nenhuma doença pré-existente, eu não lembro agora se uma delas tinha. Mas continua sendo 0%, porque é tão irrisório, mas tão irrisório. De 10 a 19 anos, você tem 0,18%. Ou seja, não chega nem a 0,2% de chance de morte para crianças nessa faixa etária. Eu vou arrumar isso aqui, que tá ficando torto isso aqui, eu vou... E canhoto, sacumé, né? Porque se por um acaso eu tiver que apoiar o braço aqui, vai ficar tudo preto. Entre 20 e 49 anos, esse aqui é o espectro de idade que eles arredondaram maior, né? Porque você tem aqui praticamente 30 anos, 29 anos de intervalo, é 0,32%. Então tem que lembrar que esse intervalo aqui, a soma deles é que dá o 0,32%. Mas como é uma quantidade muito pequena e não varia tanto assim, a gente pode juntar isso tudo aqui, tá? Então até agora não chega a 1% as mortes dentro desse espectro. Entre 50 e 59 anos, aí sim você tem 1,3% de mortes. Entre 60 e 69, você tem 3,6% de morte. Entre 70 e 79, aí você tem 8% de mortes. Olha isso. E de 80 anos até a idade que for possível, você tem 14,8% de mortes. Tá? Então, aquilo que já era esperado, quanto mais velhinha a população, maior o risco de morte, maior o risco de morrer, tá certo? Então isso aqui não é novidade para ninguém. Então agora eu vou colocar a proporção da diferença de idade entre Brasil e Itália. Por quê? Porque a Itália é o país que o pessoal tem usado mais como base para ver o nível da tragédia. De 0 a 9, o Brasil tem 13,8% da população, que dá mais ou menos 28.980.000 pessoas. Entre 9 e 19 anos, o Brasil tem 15% da população, que dá em torno de 31.500.000 pessoas, tá? São números aproximados, tem uns quebradinhos que eu acabei tirando para ficar a coisa um pouco mais simples, mas esses quebradinhos acabam não fazendo tanta diferença. De 29 a 49, como é de se esperar, é o grosso da população, né? 46,1%. O nosso boom de natalidade foi ali pela década de 80, década de 80 e 90. O boom populacional da Itália foi um pouco antes, foi década de 60, 70 mais ou menos. Então vocês vão ver que a Itália, nessa faixa etária aqui, tem muito mais do que a gente. Mas então, nessa idade, 11,3%, são 96 milhões e 410 mil. Aqui, 11%, 2, 23 milhões e 630 mil. 69, 7,6%, 15 milhões, 470, 90, 4% da população, 8 milhões, 400 mil pessoas. E acima do 80 a gente tem 1,8% da população, que dá 3 milhões e 730 mil. Tá certo? Então esses aqui são os números do Brasil. Vamos dividir aqui para ficar mais fácil de visualizar. Itália. De 0 a 9 anos, a Itália tem 8,4% da população, que dá 5 milhões e 40 mil pessoas. De 19, 9,5% da população, que dá 5 milhões e 700 mil pessoas. De 20 a 49, também o grosso da população, né? 37,2%, mas vocês veem que é bem menos que o Brasil. Dá 22 milhões e 320 mil pessoas. De 59, 15,7%, 9 milhões e 420 mil pessoas. Aqui 69, 12,3%. Aí aqui é bem mais do que a gente. Aqui 7 milhões, 380 mil. Aqui 9,8%. O dobro, mais que o dobro do Brasil. 5 milhões e 880 mil pessoas. No médio 7,3% da população dessa gente. Que dá 4 milhões e 380 mil pessoas. Para o Brasil, eu considerei uma população total de 210 milhões de pessoas, sendo que ela já está no 211, quase 212. Mas para facilitar a conta, eu fiz isso. A Itália, eu considerei 60 milhões de pessoas na população, é 61 mais ou menos, algo em torno disso, mas ia complicar a conta, então arredondei os dois para baixo. Pode ver que o Brasil tem uma pirâmide aqui maior nesses pedaços, eu vou mostrar as fotos das pirâmides aí do Brasil e da Itália para vocês terem uma noção, tá certo?
Então, vendo essa conta aqui, você realmente vai falar, pô, a Itália é uma população muito mais idosa, por isso que na Itália vai ser uma tragédia maior do que no Brasil. Porém, vamos levar em conta a numeração das coisas. Salvo pelos maiores de 80, que aqui você tem 3 milhões e 700 no Brasil e aqui na Itália você tem 4 milhões e 300, ou seja, mesmo com a diferença numérica entre Brasil e Itália, a Itália ganha em número de pessoas com mais de 80 anos, quando você vai olhar nos outros, o Brasil tem mais pessoas entre 70 e 79 do que a Itália. 8 milhões e 400, 5 milhões e 800, quase 5 milhões e 900. Tem 3 milhões a mais de pessoas entre 70 e 79 anos aqui no Brasil do que na Itália, mesmo que a porcentagem da gente seja muito menor. Aqui, ó, 15 milhões e 900 pessoas, quase 16 milhões de pessoas entre 60 e 69 anos e 7 milhões 380 mil na Itália. Então, ainda que a Itália tenha um terço a mais da proporção de pessoas nessa idade, a gente tem praticamente o dobro da população, mais que o dobro da população da Itália nessa mesma faixa etária. Então, o que acontece? As proporções realmente são diferentes, mas em números absolutos, a gente pode ter uma tragédia muito maior do que a da Itália. Óbvio, a população do Brasil está espalhada num território muito maior do que o da Itália, está concentrado em regiões muito mais distantes do que na Itália, porém, as pessoas mais longevas do Brasil, elas estão concentradas no sul e sudeste, né, e nas regiões mais populosas. Aliado a isso, é uma região que concentra mais riqueza, né, tem maior proporção de pessoas ricas, e então elas vivem mais também, né? Isso é sabido para o mundo inteiro, né? Quanto mais rica é a população, maior é a expectativa de vida dela. Agora a gente tem que pegar desses 15% da população, por exemplo, 0,18, que é a proporção mais provável dos que vão morrer. Desses 46%, eu tenho que pegar 0,32%, que são aqueles que podem morrer. Já desse 1,8%, a gente pega os quase 15% aqui que tem chance de morrer, tá certo? Então aí a gente consegue fazer um quadro. Vamos ver aqui então por faixa etária. Não preciso ficar escrevendo aqui de novo que é de 0 a 9, 0 a 19, 10 a 19, etc. Eu vou colocar só as numerações aqui de proporção de mortes. Pois bem, aqui está a numeração. E eu tinha feito as contas para caso 80% da população pegasse a doença, 60% pegasse ou 40% pegasse. Como a gente está com pouco espaço, não é para ficar destrinchando tanto assim, eu nem vou considerar o cenário dos 80%. Por quê? O cenário do 80% era para caso uma pessoa contaminasse de 3 a 4 pessoas, tá? Que inclusive é o número mais perto da realidade. O problema é que ela só seria válida se ninguém fizesse nada, que foi o que o Brasil não fez até agora, mas é o que o presidente está incentivando que se faça. Aquele negócio de proteção vertical em que apenas os velhinhos são protegidos e vocês vão ver que isso é uma cagada, porque aqui com esses números. Eu nem vou colocar o cenário que a gente não faz nada. Eu vou colocar os dois cenários que as meninas do Peixe Babel tinham me sugerido, que era de 60% da população pegando a doença. Isso aqui é o cenário de mitigação. Quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa, fecha todo e qualquer ponto de aglomeração, acaba com show, bar, restaurante, etc. Enfim, todas essas coisas, né? Esse é o sistema de mitigação. E o 40%, que é o de supressão. A de supressão é nível Itália, como ela está hoje, né? Então, enfim, ninguém sai de casa, só sai com autorização. Se sair de casa e não tiver motivo, toma multa, é preso, sei lá o quê, tá? Para o cenário do Brasil, para 60% da população, para cada uma das faixas etárias. Então vamos fazer agora as contas, tá? Que vou colocar 60 e 40 também, de quantas pessoas vão morrer nessas duas proporções de 60% e 40%, levando em conta a porcentagem de quantas pessoas morrem por faixa etária. Bom, a primeira, 0 a 9 anos, traço, porque ninguém morre. Ou melhor, agora a gente sabe que morre, mas é uma proporção tão pequena que a gente vai desconsiderar aqui, tá certo? 0,18% aqui de 18.900 são 34.020 pessoas. E aqui eu vou colocar os outros números aqui, tá? Curiosamente, os dois dão 185 mil, mas obviamente que tem um motivo. Aqui você tem um menor número da população, contudo, você tem aqui uma maior proporção da população que vai morrer, praticamente o dobro, tá? E aqui você tem a maior proporção, tá certo? Que é 58 milhões. Então dá no mesmo aqui
da coisa. Muito interessante. 344, 336, 403, 200 e aqui o último, né? 335.664. Né? Se você for levar em conta 60% da população que vai pegar a doença e as porcentagens de morte, tá? Então é óbvio que aumenta aqui o número, porque apesar da população ser muito pequena, a proporção de morte é muito maior. Vamos ver se 40% da população pegar a doença, que é o cenário de supressão, é aquele que é mais intenso. Então agora vamos fazer aqui da Itália. Como eu já falei, esse primeiro aqui desconta. E aqui, vamos ver primeiro, adolescentes. Aqui morre 6.156 pessoas e aqui 40% morre 4.104. Então vamos olhar os números aqui. O Brasil tem muito mais pessoas entre 10 e 19 anos do que a Itália. Tá? Se você for levar em conta aqui, ó, os números da Itália para essa faixa etária são 9,5%, o nosso é 15%. Então a gente tem uma proporção maior e, obviamente, um número maior de pessoas. Então, quase 19 milhões de pessoas aqui nessa faixa etária. A Itália tem 3,5 milhões aí de pessoas nessa faixa etária. Tá? 40% menos ainda. O Brasil tem muito menos pessoas na faixa acima de 80 anos, né? Aqui a Itália tem muito mais. Só que os números são praticamente equivalentes. A Itália tem um pouquinho a mais, né? Tem 600, a gente tem 200, por causa da proporção, tá certo? Mas aqui não, ó. Aqui não, aqui a gente tem mais do que eles, 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 mesmo levando em conta todas as proporções que a gente quiser. A gente continua tendo mais população do que a Itália em todas essas faixas etárias. Então, se 60% da população pegar a doença aqui, as proporções de morte aqui indicam que de 10 a 19 anos, 38 mil pessoas vão morrer. Na faixa dos 60%, né? Se 60% pegar a doença naquele período de tempo que eu falei no outro vídeo lá. Na Itália, 6.156. A proporção aqui é muito menor de jovens. Então, proporcionalmente, vai morrer muito menos gente. Então, olha aqui a diferença de números. É pouquinho. 0,18%. 0,18% da nossa população entre 10 e 19 anos são 34 mil pessoas. Parece pouquinho? 40% da população pegou a doença, 22 mil pessoas. Aí aqui, 46% da população, máximo que tem a maior parte, a maior fatia, entre 20 e 49 anos, 185 mil pessoas morrem, ou 123 mil. Aqui, 42 e 28. Em números absolutos, a gente continua morrendo muito mais. E agora vamos pegar os idosos. Olha aqui, 344 mil na faixa etária, aqui ó, de 3,6, que é entre 60 e 70 anos. A gente perde 344 mil pessoas no cenário de 60% e 229 mil pessoas no cenário de 40%. Olha quanto que a Itália perde. Mesmo tendo uma população mais velha, muito maior. Essa aqui a gente tem 11, aqui eles têm 15. Tá, quase 16. 160 mil praticamente, a gente 344. 106 mil, a gente 229. Aqui, entre 70 e 80 anos, 9,8% na Itália, 4% no Brasil. A Itália perde 282 mil pessoas, a gente perde 403. No cenário de 40%, a Itália perde 188 mil pessoas, a gente perde 268. A única faixa etária em que realmente a Itália tem muito mais do que a gente, tem quase 4% do número do Brasil, tá, em relação a essa faixa etária, é a única faixa etária em que a Itália morre mais, se a gente fizer a mesma proporção. Só que olha quanto morre, 388 mil pessoas, quase 389, a gente morre 335 mil pessoas. Aqui, ó, 227 mil, em 40% deles é 260 mil. Não é uma diferença tão grande. Está na mesma casa, inclusive. Não só de dígitos, como pelo menos a primeira casa, o primeiro dígito é sempre o mesmo. Então ainda morre gente para burro. Então agora vamos fazer a conta aqui, somando tudo. Se você somar a porcentagem de todas as pessoas em proporção das faixas etárias, no Brasil, nesse cenário, morre 1.488.589 pessoas, em 40%, 9.992, 392 mil pessoas. Na Itália, morre 953 mil pessoas e 78, e 635 mil pessoas, 385. A proporção disso no Brasil é obviamente muito menor do que na Itália. 60 milhões de habitantes está para 100. 953,78 está para X. Fazendo essa conta aqui, ó, dá 1,58% da população. Se você fizer para o Brasil, né, 210 milhões está para 100, assim como 1.488.589 está para X. Tá?
e isso aqui dá 0,7% da população. Morre muito menos proporção de gente no Brasil do que na Itália dentro desse cenário, mas olha aqui o número, 1.488.953.000. E aí, obviamente, tem que levar em conta todas as variáveis, tá? Como, por exemplo, aquilo que eu já tinha falado, você não vai internar essas pessoas todas ao mesmo tempo, você tem a questão do limite de leitos e quantos estão livres, quantos não estão, você tem um monte de situações aqui a serem consideradas, tá? Além, obviamente, daquela variação, né, que o Imperial College fez agora no novo artigo, né, em que é a mitigação tardia e a mitigação antecipada, ou a supressão tardia e supressão antecipada, tá? Que é o sistema de quarentena aqui. Então, fazendo essa diferenciação, obviamente que aqui o número abaixa se for antecipada, aqui o número abaixa se for antecipado, ou aumenta se for tardia, enfim, todo aquele cenário lá. Mas ainda assim, é uma quantidade bem grande de pessoas, no sentido de que mesmo com mais velhinhos na Itália, a gente continua morrendo mais gente do que na Itália, em números absolutos. Então isso precisa ser colocado na pauta, isso precisa ser colocado na numeração aí de quando as pessoas falam da idade, tá? E a Itália é um país de gente mais velha, tal, não sei o quê, tudo bem. A Itália é um país de gente mais velha, porém, apesar da proporção de mais velhos na Itália ser maior, em números absolutos a gente continua ganhando da Itália. Mas aí você tem que levar em conta a proporção de mortes que varia de país para país. Por exemplo, na Coreia, morreu menos. A proporção de morte na Coreia foi muito menor do que 1%, 4% da população, esse tipo de coisa. Na Alemanha, está uma proporção até parecida com a da Coreia, né, que foi menos de 1%. Na Alemanha também está menos de 1%, está bem reduzido. Em compensação, essa proporção do número de mortes, na Itália, está chegando a 10% dos infectados, tá? Daqueles que foram infectados, né, não é 10% da população. Assim como também na Espanha, tal, você tem uma proporção muito maior. Várias coisas têm sido discutidas de por que a Coreia conseguiu manter um número menor de mortes. Uma das explicações é que na Coreia, por causa daquele sistema de teste-isolamento, poucos velhinhos pegaram essa doença. Quem contaminou primeiro, o pessoal da Coreia lá, foi aqueles missionários lá que estavam na China, se não me engano, e depois foram para a Coreia e acabaram contaminando todo mundo. Mas o decorrer da doença lá na Coreia acabou fazendo com que menos pessoas idosas pegassem. Pelo menos essa foi a justificativa que eu li. Na Alemanha, que tem muito idoso também, já não dá para alegar isso daí. Na Alemanha você teve muita gente idosa pegando. Então quais são as possíveis explicações de por que a Alemanha está com uma proporção menor de mortes, tá? Acho que 0,2%, 0,3%, sei lá. A Alemanha está testando mais. Obviamente você consegue pegar uma proporção maior de pessoas assintomáticas, de pessoas com sintomas brandos e etc. E isso vai fazer com que o número total de doentes seja elevado, mas o número de mortes abaixe. É uma coisa simples, né? Uma conta simples. Então isso é uma possibilidade. Que é o motivo também, né, um outro motivo de por que a Coreia provavelmente tem números tão mais baixos de proporção de mortes entre os infectados. Tem outra possibilidade também. As primeiras infecções na Alemanha vieram de indivíduos mais velhos, mais idosos, que estavam esquiando nas montanhas. Ou seja, são pessoas mais ricas. Essas pessoas mais ricas vão ter acesso a maiores condições de tratamento e etc. E principalmente, se esses velhos estavam esquiando, ainda por cima você tem uma questão de saúde. Então eles deviam ter um histórico de atleta aí, né? Um pouco maior. E a hipótese mais de justificar os números tão baixos de morte na Alemanha. A saúde na Alemanha é melhor. A Alemanha tem muitos leitos de UTI, se não me engano é um dos países que tem maior proporção de leitos de UTI do mundo, tá? por porcentagem de habitantes. Eles têm muitos leitos para cuidados não intensivos, né? Cuidados mais básicos, maior proporção do número de profissionais de saúde, de profissionais de enfermagem, profissionais de apoio médico e etc, e médicos também, o que pode justificar por que a porcentagem de mortes é menor, porque as pessoas têm maior chance de se tratar. Digamos que você isolou todos os velhinhos, isolou todos eles, qualquer pessoa acima de 60 anos, que nem é velhinho, né, mas qualquer pessoa acima dos 60 anos foi isolada. Então você vai ter para o Brasil aqui 7,6, 4, 1,8% da população. Então vamos somar isso aqui, você vai ter 13,4% da população aqui com mais idade, tá? Que são pessoas que deveriam ser isoladas. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. 13% da população brasileira, como a gente já viu, dá em torno de
28 milhões e 980 mil pessoas, tá? Que é mais ou menos a mesma proporção que a gente tem de pessoas de 0 a 9 anos. Então, obviamente que vai ser um pouco a menos aqui, né? Então vai que seja 800, 700, tá? Que seja 28 milhões, redondo. A gente tem 28 milhões de pessoas de idade aqui no Brasil, com mais de 60, que estão dentro da faixa de risco. E mesmo que você desconte essas pessoas só acima de 70, você tem 5,8% da população. Isso não é pouca coisa. Dá mais de 8 milhões de pessoas, dá 9 milhões de pessoas acima dos 70 anos. Isso não é pouca coisa. Mas vamos descontar isso tudo também. Vamos somar só os jovens. Só a proporção de gente jovem que pode morrer de complicações, que é uma proporção, como vocês viram, de 0,18%, 0,32% e etc. Vamos somar só o pessoal novinho. Tudo isso aqui perfaz 15%, 46,1%, 11,3% da população. 72%. E aí, se você pegar a proporção de pessoas que morrem com 60%, só essas pessoas daqui, ó, 404.989 pessoas mortas, se você levar em conta apenas 60% da população e só as pessoas entre 10 e 60 anos. Obviamente, espalhadas pelo período de tantos meses, etc, né? Porque eu nem vou levar em conta a supressão, porque isso daqui é o que o governo está dizendo que não precisa fazer, né? Isso daqui é a mitigação. Não é nem o controle vertical, porque se fosse controle vertical, isso aqui subia para 80%, tá, da população com a doença. Que vocês já viram que não tem como ser, porque pelo menos 13,8% da população, não, 13,4% da população tem mais de 70. Você teria que isolar 13,4% da população inteira para a doença não pegar. E mesmo assim, olha quanta gente acaba pegando a doença, dentre as faixas mais jovens. Essas pessoas aqui vão ter complicações, porque essa faixa de mortes aqui, essa proporção de mortes, ela varia. E ela varia segundo uma série de fatores. Acesso ao hospital. Não adianta nada você ter uma pessoa jovem aqui, dentro dessa numeração aqui, e mesmo dentro daqueles 15% que vão precisar de internação, que eu tinha feito no outro vídeo, mas só que na verdade são 20%, eu que tinha sido bonzinho, se você pegar dessa porcentagem que vai precisar de internação, os números são bastante altos, bem maiores do que esses daqui. Se você não der para essas pessoas que precisam de ajuda o acesso aos leitos, a proporção de mortes aumenta. Isso é uma coisa bastante óbvia. A pessoa vai procurar atendimento, ela não precisaria morrer por causa disso e ela vai morrer. Outra coisa, a lotação. O que está acontecendo na Itália? As pessoas lá na Itália, os médicos, os profissionais da saúde, estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Porque você tem uma regra lá, do ponto de vista moral, ético, que é o quê? Entre duas pessoas que estão internadas, uma é um velhinho e a outra é uma pessoa jovem, e você só tem um leito, você precisa escolher, fazer um dilema aqui, e a regra médica, que é justamente para você evitar a perda de tempo nesses dilemas, é a pessoa que tem maior condição de viver depois, ter mais sobrevida de qualidade, essa pessoa vai ser a preferida. Então, uma pessoa de 40 anos e uma de 80, essa de 80 é deixada para morrer, e essa de 40 anos é que vai ficar lá. Isso faz com que aquele número de pessoas com mais de 60 anos aumente vertiginosamente nos hospitais. Porque quantas pessoas dessas daqui serão dispensadas dos hospitais porque não vai ter leito? Outra coisa, as pessoas de outras doenças. Como eu já tinha falado, aquelas pessoas que a gente nem sabe se estão sendo contabilizadas ainda, na verdade não estão, dá para afirmar isso, que vão ter outras doenças como infarto, apendicite, derrame, traumatismo craniano, câncer, acidente de moto, de carro, tentativa de suicídio, sei lá, e até dengue, H1N1, que o pessoal está usando tanto para comparar, né, de um jeito bastante falacioso, que os caras comparam o número do ano contra o número do mês do coronavírus, mas enfim, todas essas pessoas aqui não vão ter leitos de UTI para se internar e também provavelmente não terão leitos, mesmo que não seja de terapia intensiva, mesmo que não seja de tratamento intensivo. Então aqui vai fazer com que a quantidade de mortes faça o quê? Aumente, tá certo? Então ainda assim, essa desculpa dos velhinhos que tem que ser isolados e só mata velhinho, quem é forte, saudável, não sei o quê, não se aplica. Inclusive porque a gente está vendo pessoas morrendo sem condições prévias de doença, de problemas como diabetes. E agora, enquanto eu estava gravando aqui, apareceu um caso de um rapaz super jovem, 26 anos, acho,
que morreu aqui em São Paulo no Hospital Santa Cruz, que é um hospital particular. O rapaz era advogado, ou seja, ele não era uma pessoa que teve problemas financeiros, né? Com certeza era uma pessoa com algum poder aquisitivo e tinha histórico de atleta, como o Bolsonaro adorou falar, né? Era um cara que fazia exercício físico, ia na academia, corria maratona e etc. Não tinha histórico nenhum de doenças pré-existentes, diabetes, hipertensão, etc. E ó, morreu. Então a gente não pode desconsiderar que esse número aqui não só não é desprezível, como ainda por cima ele não é só dependente de doenças pré-existentes, e você ainda tem que levar em conta isso daqui. Acesso ao hospital, lotação do hospital e pessoas que vão ter outros problemas que não o coronavírus e que vão morrer do mesmo jeito porque não vão ser internados. Depende, obviamente, um pouco da idade, mas é muito menos dependente da idade do que a doença que a gente está falando. E isso num período de tempo curto. Como eu falei, se isso aqui demorasse 2 anos para acontecer, não ia ter problema. A gente já está diante de um problema, sei lá, como uma outra doença que a gente já está acostumado. Bom, vocês viram então aí os números que eu apresentei, levando em conta que eu desconsiderei a morte de profissionais de saúde, que geralmente são os que mais estão sendo afetados, até por falta de equipamentos, etc., o que faz com que você tenha menos pessoas assistindo os doentes. Mesmo você tendo um leito, você não tem quem cuide desse leito, você sobrecarrega o sistema de saúde. Esses profissionais ficando doentes, eles vão para casa e aí eles não podem trabalhar. Então isso aumenta ainda mais o número de mortes. Não só a morte dos próprios profissionais de saúde, como também a falta de cuidados que outras pessoas podem precisar, tá? E vão precisar. Então vocês viram aí que eu desconsiderei um monte de variáveis, inclusive variáveis que eu tinha colocado no meu outro vídeo, porque seria uma conta muito bizarra, mas o meu intuito aqui não foi demonstrar mais ou menos mortes, se dá milhão, se não dá milhão. O meu intuito aqui nesse vídeo foi demonstrar que, apesar de nós termos menos idosos do que a Itália, isso não é desculpa, porque o coronavírus acaba matando mais gente do que na Itália em números absolutos, e também demonstrar que isolar os velhinhos não é o suficiente para conter a pandemia. Primeiro porque a gente já sabe que esses velhinhos vão ficar isolados, mas se todas as outras pessoas pegarem e enquanto elas estiverem com a doença, elas estão transmitindo para esses velhinhos também, e os velhinhos não vão conseguir ficar em isolamento 100% do tempo, e demonstrando também que a população mais jovem também pega a doença, também acaba tendo complicações e também acaba sobrecarregando o sistema de saúde, o que vai fazer com que o número de jovens, a proporção, aquela proporção tão baixinha de jovens que morrem, se eleve muito mais, justamente pela falta de leitos, pela falta de equipamentos, pelo colapso dos sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados. Tá certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço, falou!